Senhor, nessa noite. Senhor Deus, Pai amado e querido, Pai todo-poderoso, nós te louvamos nessa noite, meu Pai, nós agradecemos e engrandecemos o seu santo nome. Obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, de estarmos aqui para aprender um pouco mais da tua poderosa palavra. Essa palavra que tem abençoado as nossas vidas, que tem nos libertado, que tem nos curado, essa palavra que nos salva, Senhor. Queremos interceder também por todos os nossos familiares, para que o Senhor tenha misericórdia também, Pai, e os nossos familiares também venham ser alcançados pela pregação da tua palavra e venham estar na tua presença também, Pai. Abençoe cada vida que já se faz presente aqui neste lugar, meu Deus, e as vidas que ainda irão chegar, que o Senhor traga em paz e segurança, repreenda toda retaliação, todo mal, Senhor, e receba para ti toda honra, toda glória e toda adoração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, irmãos. Então vamos abrir na lição número 7. Nesse trimestre estamos estudando a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Vamos abrir na lição número 7. Já passamos da metade da revista, né? Lição número 7, já passamos da metade, graças a Deus. Lição número 7 tem como tema a responsabilidade é individual. Texto áureo está em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, e diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo, Pai do Senhor, missionário, a justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Verdade prática. Para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Então podemos dizer que Deus ele já escreveu uma história sobre as nossas vidas, mas nós é que decidimos se vamos viver essa história. A leitura bíblica em classe está em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20 ao 28. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20 ao 28, o Pedro vai estar colocando e nós vamos acompanhar aqui na revista essa leitura. Pode colocar, Pedro. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva? Mas, desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória, na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá,
não morrerá. Glória a Deus, irmãos. Então, os irmãos observaram que essa lição é uma continuação, né, da lição passada. A lição passada nós estudamos a justiça de Deus e essa lição a responsabilidade, ela é individual. Aqui começa dizendo: a alma que pecar, essa morrerá. Então eu peço, só lembrando mais uma vez, que todos os irmãos, quando for na terça-feira, os irmãos observem lá no grupo, né, que eu coloco o capítulo que é para ler. Hoje eu coloquei lá Ezequiel 18, porque é bom ler todo o capítulo, para a gente ter um entendimento melhor. E aí quando os irmãos chegarem aqui, os irmãos já sabem, né, do que se trata a lição. É muito bom e nos ajuda também. Então eu vou ler aqui o plano de aula na minha revista e daqui a pouco nós vamos para a introdução juntamente com os irmãos aí na revista dos irmãos. O plano de aula diz assim: a salvação é individual. Você já deve ter ouvido essa expressão. É muito comum em nossas igrejas. O que está por trás dessa expressão é a perspectiva da responsabilidade individual diante de Deus. A palavra de Deus mostra exatamente essa perspectiva. O pecado é um ato individual e não há nada que o justifique diante de Deus. A única saída para o ser humano pecador é arrepender-se de seus pecados e crer no Evangelho. Os objetivos da lição são explicar a máxima usada em Israel, expor a respeito da abrangência da salvação e pontuar a reação de Israel. Vivemos um tempo em que as responsabilidades individuais são solapadas pelas realidades contextuais. Há quem defenda que o criminoso não pague pelos seus crimes por causa de sua circunstância econômica. A palavra de Deus mostra que ricos e pobres, homens e mulheres, enfim, o ser humano, de modo geral, precisa se arrepender dos seus próprios pecados. A realidade que nós vivemos atualmente, né, é que muitos crimes estão ficando impunes, né? A impunidade está aumentando cada vez mais. A Bíblia nos mostra que tudo aquilo que a gente planta, tudo aquilo que a gente faz, tem consequências. A Bíblia nunca ensinou, irmãos, que os erros nossos têm que passar impunes, não, né? Tudo que nós fazemos tem que ter uma correção, uma disciplina, uma punição, mas sempre quando há arrependimento, aí aquilo que era para ser até mesmo uma maldição nas nossas vidas, acaba se tornando em bênção, né? Porque Deus, ele perdoa e Deus, ele abençoa. Então nós sempre ouvimos falar nas igrejas que a salvação, ela é individual, não é isso? E realmente a Bíblia ensina isso. A salvação, ela é individual. Agora eu quero fazer uma pergunta essa noite para os irmãos também estar interagindo. Eu quero perguntar, irmã Raimunda, a senhora crê em maldição hereditária? Que existe maldição hereditária? Maldição de família? Que passa de mãe para filho? Acha que não, né? Ana Clara, nós vamos aprender hoje, que eu também tinha dúvidas. Ana Clara, acha que não, né? Nilma? Acha que existe ou não? Hereditária, que passa de pai para filho, de geração para geração. Amém. Amém. Sim. É isso mesmo. Nós vamos aprender isso hoje. Oi. Por isso que é bom estudo bíblico. Hoje nós vamos resolver essa dúvida. A missionária, acredita que existe ou não, missionária, maldição hereditária? De pai para filho? Sim. Sim, Esse tema que a irmã abordou, né, esse ponto que a irmã abordou é importante. Se a pessoa não se arrepender, é isso que nós vamos aprender aqui. E a irmã Osmarina, acredita que existe? Da mesma maneira, né? Suzane? Assim. Sim. Pedro? É o quê? Agora falaram o quê, rapaz? Fala a tua opinião. Acredita que se... Tá. Os irmãos foram muito bem. Os irmãos todos foram muito bem. Mas existem muitas dúvidas mesmo. E existe um ensino distorcido. A nossa diaconisa Raimunda já deu exemplo aqui.
um ensino distorcido, que falou que o que estava acontecendo por causa de uma maldição, né, na vida do pai que estava atingindo o filho, né? Tá. Eu logo no começo, quando eu me converti também, eu sempre fui muito curioso, né, estudioso, acho que isso é por causa do chamado. Sempre fui curioso para aprender as coisas. Aí logo quando eu me converti também, eu vi as igrejas falando muito disso, de maldição hereditária, quebra de maldição. Vai lá na sexta-feira para ter uma quebra de maldição. Aí isso servia para quê? Para atrair muita gente para a igreja também. Às vezes chamava o pregador lá de fora, falava, esse pregador é muito usado na quebra de maldição. Agora, o que a Bíblia nos ensina? Sabe o que quebra a maldição, irmãos? Quando nós conhecemos a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que quebra a maldição, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, Jesus ele já levou sobre si todas as maldições. Mas é necessário também a gente ter um ensino correto, porque senão a gente se perde no meio do caminho. Se a gente começar a ouvir ensinos errados, a gente começa a acreditar naquilo ali e a gente acaba aprendendo da maneira errada, né? E é perigoso a gente não se libertar por completo. Por isso que a Bíblia fala, o meu povo vem sendo destruído porque falta conhecimento da palavra. Então, muitas vezes as igrejas, né, certas igrejas usavam isso até mesmo para lotar as igrejas. Tal dia vai ter a quebra de maldição. Então, nós vamos aprender sobre isso aqui, né, como que nós podemos verdadeiramente sermos abençoados. Essa lição vai nos ensinar. Olha só que interessante, na introdução. Os irmãos podem ler na revista também. A introdução diz assim, ó, o ponto de partida dessa lição é uma máxima muito usada em Jerusalém e também entre os exilados da Babilônia que diziam, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Com base nesse ditado, eles diziam que estavam sendo punidos por causa dos pecados dos seus antepassados. Então note que essa crença estava tendo lá no tempo, né, do povo de Israel, lá nesse tempo já tinha essa crença. Eles achavam que os pecados do pai passavam para os filhos. Então existia esse ditado aqui, os pais que comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que embotaram, né? Então eles acreditavam nisso também, que os pecados do pai podiam passar de geração para geração. Então essa passagem de Ezequiel vem para nos mostrar que isso não é verdade. Ezequiel foi muito usado por Deus nesse texto de Ezequiel 18, para mostrar que isso não é verdade, para tirar esse mito do meio do povo. Porque isso acabou se tornando um mito. Mito é aquilo que até parece uma verdade, mas não é verdade. É uma fábula, né? É algo fictício, algo que não existe, é um mito. Então vamos aqui continuar e os irmãos vão entender melhor. Tópico 1, sobre a máxima usada em Israel. Subtópico 1, uma máxima equivocada. O ditado popular, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, se baseava numa interpretação equivocada sobre o terceiro mandamento do Decálogo. Decálogo é os 10 mandamentos, né? Eu vou ter que dar uma pausazinha aqui para explicar algumas coisas. Primeiramente, aqui fala de ditado popular. Então, existia esse ditado popular, que dizia, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que embotaram. Era um ditado que existia naquela época. E, irmãos, tem muitos ditados que é até verdade, né? Tem muitos ditados que a Bíblia mesmo comprova que esses ditados são verdades. Vou dar um exemplo aqui. Tem um ditado que diz assim, me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és, né? Me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és, né? Existe esse ditado. Esse ditado é verdadeiro, porque lá em Amós 3, capítulo 3, a Bíblia vai dizer o seguinte, como andarão dois juntos se não houver concordância? Como andarão dois juntos se não houver concordância, né? Então, quando a pessoa anda junto com a outra, está sempre colado junto, é porque concorda. Concorda com as práticas, concorda com aquilo que a pessoa, o caminho que a pessoa está seguindo. Lá no Salmos capítulo 1 também vai dizer que bem-aventurado é aquele que não se detém no caminho dos pecadores, não segue o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. Então esse ditado é verdadeiro. Agora existe um ditado que a Bíblia não confirma esse ditado. Existe um ditado que diz o seguinte, a esperança é a última que morre. Mas a Bíblia ensina que a esperança do cristão firmado em Jesus, ela nunca morre. A Bíblia fala que nós fomos chamados para uma viva esperança. Já viu que o crente, irmãos, passa por todo tipo de dificuldade, mas nunca perde a esperança? Porque a nossa esperança está em Jesus. Jesus ressuscitou e quando Ele ressuscitou, a nossa esperança também
passou a nunca morrer. Nossa esperança passou a ser eterna, porque a nossa esperança está baseada naquele que venceu até mesmo a morte. O ditado popular também diz assim, ó, tem jeito para tudo, menos para a morte. Também não é verdade, porque Jesus venceu a morte. E Jesus, ele nos deu a vida eterna. Então, até para a morte tem jeito com Jesus. Então, existem alguns ditados que são verdadeiros, então a gente tem que ter cuidado. E outros ditados não são verdadeiros. Nós temos que ter cuidado, né, com a tradição e os ditados populares, que podem ter uns que não são verdadeiros. Igual esse, né, isso que nós estamos vendo aqui do povo de Israel naquela época, esse ditado não condizia com a verdade. Então aqui falou que essa era uma interpretação equivocada sobre o terceiro mandamento do decálogo, ou seja, os 10 mandamentos. E eu quero ver por que o povo achava que existia maldição. Eles não pensavam à toa, né? Tinha algum motivo. Tinha um motivo que fazia ali aquele povo pensar que existia maldição hereditária. E um dos motivos era um próprio texto da Bíblia. Eles liam ali um versículo da... Não era nem a Bíblia no tempo, não era só os pergaminhos, as escrituras. Mas eles liam ali as escrituras e eles achavam, a lei de Moisés, e eles achavam que existia maldição hereditária por uma interpretação errada da palavra de Deus. Por isso que é perigoso a gente interpretar de forma errada a palavra de Deus, que pode nos confundir, nos tornar confusos. Então, olha só o texto que eles interpretavam errado. Êxodo, capítulo 20, versículo 5 e versículo 6. Esse texto aqui, ó, que eles interpretavam de forma errada. Aqui diz, não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos. Vamos dar uma paradinha aqui, né? Olha, eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos. Aí isso aí confundia. Peraí, a iniquidade do pai, Deus vai descontar aí nos filhos? Confundia, não confundia? Só que o texto continua ali, ó. Até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Olha, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então o próprio texto está explicando. É o que os irmãos falaram aqui. Deus, ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, mas é daqueles que odeiam a ele. Ou seja, se os filhos continuarem nos mesmos pecados que os pais. Essa parte aqui final é a explicação de tudo, daqueles que me odeiam. Se os filhos não seguissem o exemplo dos pais, por exemplo, os pais pecaram, mas os filhos não seguissem o exemplo dos pais, os filhos passariam a amar a Deus, os filhos eram abençoados. Olha o que é que diz no versículo 6, pode passar, Pedro. Versículo 6. E faço misericórdia, aí os irmãos vão entender melhor. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Deus, ele visita a iniquidade daqueles que aborrecem. Tem uma tradução que é até melhor dos irmãos lerem, que fala assim, ó, eu visito até a terceira, quarta geração daqueles que me aborrecem, ou seja, aqueles que desobedecem a Deus. Então Deus visita a iniquidade. Mas daqueles que amam, guardam os mandamentos do Senhor, Deus faz o quê? Misericórdia, até milhares e milhares e milhares de geração daqueles que amam ao Senhor. Deu para entender ou ficou alguma dúvida? Porque se ficou, a gente esclarece mais, né? Deu para entender, deu? Então vamos aqui, ó. Lendo a lição, nós vamos entender melhor ainda. Olha só o que diz. A maldição não é hereditária. A revista aqui já explica tudo. Ó. A maldição não é hereditária. Ela só permanece quando os filhos continuam nos pecados dos pais. Veja a expressão, daqueles que me aborrecem. É um princípio divino estabelecido desde a lei de Moisés. Isso é lembrado na história de Israel. Irmãos, quando eu era novo convertido, eu também tinha essas dúvidas. Aí, certa vez, eu preguei, eu aprendi a maneira correta, aí eu preguei. Preguei que não existia maldição hereditária. Preguei, fui nos textos, fui em Ezequiel 18, fui nos textos da palavra do Senhor, fui nesse texto aí também, quase que eu arrumo uma briga. Porque discordaram de mim, ficaram com raiva de mim, falaram, claro que existe, claro que existe, claro que existe. Eu pensei, eu não estou falando o que eu estou pensando da minha cabeça, né? Estou falando o que a Bíblia ensina. E aí fui estudar, e quanto mais eu estudei, mais eu aprendi que essa maldição hereditária realmente não existe. Quero dar outro exemplo aqui. Certa vez, chegaram em mim e falaram assim, ó, eu acho que tem uma maldição na minha vida. E essa maldição é uma maldição hereditária. Porque na minha família, todas as mães são mães solteiras. Na minha família tem uma maldição que todas as mães são mães solteiras.
os homens não assumem os filhos. Aí eu fui observar a vida, fui observar os antepassados, né, os antecedentes, fui observar a família, sim. Fui querer, porque eu também já estudava sobre isso também, fiquei curioso para saber. Aí quando eu fui ver, isso foi na minha família, irmãos, por isso ficou mais fácil de observar, né? Aí, quando eu comecei a observar tudo, eu pensei, não, mas a pessoa arruma um namorado, a pessoa não se casa, já começa errando aí, né? Não se casa, a Bíblia ensina a gente se casar, construir uma família, mas antes se casar, né? Para construir a família. Então a pessoa não se casa, depois a pessoa já vai lá para os finalmente, né? A pessoa vai para os finalmente sem se cuidar. Com tantos meios que tem aí para evitar uma gravidez, existem tantos meios hoje em dia, né? A pessoa vai sem se cuidar, não se casa, vai para os finalmente, não se cuida, não toma cuidado, aí pronto, fica grávida, depois fala que é maldição hereditária. Fala que é maldição de família. Aí eu pergunto, isso é uma maldição ou é a escolha da pessoa? É falta de cuidado? É a escolha da pessoa, né? É a falta de cuidado. Foi uma decisão que a pessoa tomou e veio o quê? A consequência. Então não é maldição de família. Se tem muitos casos na família que aconteceu isso também, é porque os outros também não tomaram esse cuidado. E quando a pessoa tem a relação sem se casar, a Bíblia ensina claramente que isso também é pecado. Quando nós estamos no mundo, quase ninguém respeita isso, né? Esse ensinamento da Bíblia. Mas quando nós temos o conhecimento da palavra, aí o cristão ele tem muito mais chance, né, de não cair nesse pecado e também não ter essas consequências ruins na vida do cristão. Já vimos muitas vidas de jovens, tanto mulher como homem, né? Vidas assim que, na flor da idade, 17, 18 anos, 19 anos, ou até menos, que a vida ali praticamente ficou uma vida destruída, uma vida na miséria, por causa de quê? De não esperar o tempo certo, não fazer da maneira correta, né? E aí tem esses problemas na vida das pessoas também. Então veja que a decisão é a escolha que cada um faz, né? A decisão que cada um toma que traz consequências. Não é maldição hereditária. Eu costumo dizer o seguinte, não existe maldição hereditária, existe imitação hereditária. Meu tio, ele bebia muito. Meu tio Isaías, hoje em dia, graças a Deus, ele é crente também. Ele bebia muito, e eu só vivia chamando ele de pé inchado. Esse pé inchado, esse pé inchado, esse pé inchado. Existe um ditado que diz que a língua paga, né? Eu acho que esse ditado é certo mesmo. Mas não tem nada a ver com maldição também não, é escolha. Então o que acontece? Eu vivia chamando meu tio de pé inchado. Esse pé inchado, só vive bebendo, esse pé inchado, esse pé inchado. Irmãos, aí quando eu me tornei adolescente, comecei a andar com pessoas que não deviam, aí o que eu fiz? Comecei a experimentar também a bebida. Comecei a experimentar também o álcool. Acabando, quem virou pé inchado depois fui eu. Isso foi maldição hereditária? Não foi. Foi mais más companhias também e uma decisão que eu mesmo tomei. Oi? Escolha. É escolha. Quantos pais tem aí, né, que bebe, mas o filho nunca bebeu, nunca triscou em nada, né? Às vezes o contrário também, às vezes os pais não bebiam e o filho foi para esse caminho. Aí, tá vendo? Então é a escolha individual, é isso que nós estamos estudando aqui, ó. A responsabilidade, ela é individual. Não podemos culpar os outros pelos nossos próprios pecados. Nós vamos aprender isso aqui também. Hoje em dia, se você for ensinar esses princípios e esses valores, dá até briga. Daqui a um dia vão criminalizar isso. Se alguém fala, não, sexo só depois do casamento, vão falar que é crime. Isso é crime, está preso. É o que estão fazendo hoje em dia, né? Está preso, todo mundo tem que ser livre, é a liberdade. Essa falsa liberdade, né? Oi? É verdade. Mas hoje em dia até as leis, né? Se brincar, vão criar até lei para... Não, deixa a pessoa fazer. Hoje em dia, irmãos, o negócio está tão feio que já quiseram, acho que alguns países já até aprovado isso. Quiseram aprovar uma lei que podem trocar o sexo da criança sem precisar da permissão dos pais. Se eles notarem que a criança é um menino, mas se sente uma menina e quiser trocar o sexo, aí eles estão querendo já fazer isso aí sem precisar da permissão dos pais.
Já estão querendo fazer isso. O mundo já cada vez mais no maligno. E a Nilma fala que foi direto no colégio isso aí. E o ensino que passam hoje em dia, que querem passar, é que isso aí é normal, é tudo natural, não tem problema nenhum. É por isso que está cada vez mais dessa maneira, né? Por isso nós temos que resistir ainda na palavra do Senhor, que é ela que nos ensina a viver uma vida abençoada. Aí avançando aqui, irmão, subtópico 2 diz assim, ó, Jeremias e Ezequiel trataram do assunto. O assunto desse ditado aí equivocado, né? A palavra profética em Jeremias é escatológica. A seção de Jeremias 30 ao 33 é o livro da consolação, que não foi editado separadamente como Lamentações. Essa parte da... O que está vendo aqui, Pedro? Essa parte da profecia anuncia a restauração de Israel e de Judá e contempla o futuro glorioso da nação unificada. Esse oráculo está nesse contexto. Deixa eu ver o outro aí. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá, continuando. Esse oráculo está nesse contexto, como nos revela também a profecia no livro de Jeremias. É nesse contexto escatológico que nunca mais será pronunciado em Israel tal provérbio popular. Mas a proibição anunciada por Ezequiel é imediata. Então, o que eu separei aqui para a gente comentar? A restauração de Israel e de Judá contempla o futuro glorioso da nação unificada. Destaquei duas palavrinhas aqui. Restauração e futuro glorioso da nação unificada. Irmãos, a disciplina de Deus, ela visa a restauração. A disciplina de Deus não visa a destruição de ninguém. A Bíblia fala que Deus corrige a quem ama, disciplina todo aquele que ele tem por filho. Então, mesmo que a disciplina de Deus muitas vezes seja aquela disciplina dura, uma provação muito dura, mas é para restauração. E o que eu achei interessante aqui é que diz, ó, o futuro glorioso da nação unificada. Deus está falando muito esses dias aqui na igreja sobre união, né? Sobre unidade, sobre união. E olha só onde está o futuro glorioso, na nação unificada, ou seja, na união. É na união que vem a restauração, é na união que vem as bênçãos do Senhor. Então Deus ele nos corrige, Deus ele nos disciplina, mas ele quer nos dar um futuro glorioso. Mas esse futuro glorioso somente através da união. Então a igreja tem que resolver, né? Todas as desavenças da igreja têm que estar sendo resolvidas. Só quando não tiver jeito mesmo, né, que a gente coloca nas mãos de Deus. Mas a Bíblia fala do que depender de nós, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu quero aqui ler também duas passagens, uma se encontra em Mateus capítulo 12, versículo 25. Está pedindo para o Pedro colocar. Mateus capítulo 12, versículo 25, duas referências. Olha só o que diz, Mateus capítulo 12, versículo 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Está vendo, irmãos? O perigo da divisão? Todo reino dividido contra si mesmo será devastado ou destruído. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Por isso que muitas vezes famílias são destruídas, casamentos destruídos, às vezes no trabalho pode acontecer alguma situação também, na sociedade, por causa de quê? Por causa da divisão. Por que o mundo está desse jeito? De mal a pior? A divisão, né? Às vezes um defende um lado, outro defende o outro. Eu defendo o meu lado, o outro defende o lado dele. E às vezes por eu defender o meu lado, qual é o risco de eu odiar o outro lado? Não teve isso na política? Essa política desse ano foi bem polarizada, ou seja, só dois lados. Então, quem defendia um lado não acabava odiando o outro.
Hoje eu estava lendo ali uma reportagem e lendo um comentário ali de uma jovem, essa jovem falando aí, quem aí, nos comentários, né? Quem aí também está sem falar com seus familiares por causa da política? Eu estou sem falar com muitas pessoas da minha família porque eles são petistas. Falei, meu Deus, que coisa triste, né? Ficou até sem se falar por causa disso, a divisão. E por que o mundo está de mal a pior? Por causa da divisão. Se todos esses congressistas, né, políticos, poderosos, que estão no poder, se unissem para o bem da nação, a nação ia prosperar, né, irmãos? A nação ia prosperar. Mesmo que discordasse com algumas coisas ali, mas se unisse para o bem do país, para o bem da nação, a nação ia prosperar. Mas cada um pensa no seu lado. Eles só são amigos enquanto estão se dando bem juntos. Quando um começar a prejudicar o outro, um já quer eliminar o outro. É a divisão. E Jesus já deixou bem claro, o reino dividido não subsiste. Para termos uma igreja vitoriosa também, irmão, somente através da união. É o que Deus tem falado. Olha só o Salmo 133, versículo 1. Coloca aí, Pedro. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E é Deus que está falando aqui, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quando os irmãos estão unidos, todo mundo alegre, todo mundo bem, às vezes pode até passar por uma situação, mas um está ajudando o outro, é muito melhor, né, irmãos? É muito menos peso. Agora, quando está aquela contenda, já pensou? Aquela contenda, aquele negócio ruim, traz até um peso, né? Na família, na igreja, seja onde for, na sociedade. Então, vamos buscar essa união, porque é disso que Deus tem falado muito neste lugar também, e eu creio que cada vez mais Deus vai nos dar esse espírito de união. Prosseguindo aqui, podemos prosseguir? Subtópico 3. O problema em nosso tempo. A doutrina das uvas verdes e dentes embotados, que predominou o imaginário popular de Israel, veio a ser parte do cardápio doutrinário de um movimento infiltrado em algumas igrejas, conhecido como batalha espiritual. Essa parte do ensino é a conhecida extravagante doutrina da maldição hereditária. Quando alguém se converte a Cristo, deixa de aborrecer a Deus. Logo, essa passagem do terceiro mandamento do Decálogo não pode se aplicar aos crentes, pois eles se tornam em uma nova criatura, pois as coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. Devemos orar e agir para que esses ensinos equivocados não prosperem em nossas igrejas. Então, aqui está falando de ensinos equivocados. E como que esses ensinos equivocados entram dentro da igreja? Eu destaquei aqui, é um movimento infiltrado dentro das igrejas. E existe uma coisa importante aqui, irmãos. Sabia que os infiltrados são mais perigosos do que os opositores da igreja? A igreja tem opositores e a igreja tem infiltrados. Os infiltrados são mais perigosos. Porque os opositores, eles já se revelam, né? Revela ali, você já sabe que é contra a igreja, é contra a doutrina. Então você já sabe quem é. E a Bíblia ensina que a igreja, o tempo que a igreja mais cresce, é quando a igreja é perseguida. Quanto mais persegue a igreja, mais a igreja cresce. Começou com a perseguição, quando Jesus foi aos céus, e ali foi criada a igreja primitiva, começou ali uma grande perseguição. Mas quanto mais perseguia os crentes ali, mais a mensagem se espalhava. É assim até hoje. Quanto mais persegue a igreja, mais a igreja cresce. Tem um ditado que diz assim, que a igreja é igual ao omelete. Quanto mais bate, mais cresce a igreja. Então a mensagem está se espalhando, apesar de toda a perseguição. Agora, o infiltrado. O infiltrado, ele se infiltra ali dentro da igreja, com uma mensagem que parece ser mensagem de Deus, é até uma mensagem muitas vezes bonita, é até uma mensagem muitas vezes agradável, agrada os nossos ouvidos, muitas vezes agrada o nosso coração, mas pode ser uma mensagem falsa, pode ser uma mensagem mentirosa, pode ser uma mensagem distorcida. Então muitas vezes a pessoa nem percebe que é um infiltrado, né? Pensa, não, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. E às vezes é um infiltrado querendo distorcer a doutrina. Nós comentamos, né, aqui no domingo um pouco, e hoje é importante comentar de novo, sobre aquele caso do cantor, Kleber Lucas, está bem famoso esse caso aí, que falou que o hino mais alvo que a neve é um hino racista. Porque diz assim, que quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, nós nos transformamos mais alvos que a neve, né? Nós ficamos mais alvos que a neve. Só que, irmãos, isso aí é uma distorção muito grande, porque isso aí é ensinado também não somente no hino da harpa, porque o hino da harpa é como se fosse a Bíblia cantada.
Tem muita doutrina ali no hino da harpa. Em todos os hinos da harpa, né? Tem muita doutrina ali. Isso tem no livro de Isaías também. O livro de Isaías fala, ó, ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eu os transformarei mais alvos, os tornarei, né, mais alvos que a neve. Então isso tem na Bíblia. E está falando ali da santificação, da purificação dos nossos pecados. Não está falando em momento nenhum de cor de pele. E ele distorceu, ele falou assim, ó, tem um hino que é cantado nas igrejas, que a igreja canta, até os negãos, ele falou de jeito, né? Até os negãos também cantam na igreja esse hino, e esse hino diz que quando a gente se entrega a nossa vida para Jesus, a gente fica mais branco que a neve. Mas ele estava falando da cor da pele. E não é isso em momento nenhum que a Bíblia fala. Então, está vendo? São pessoas infiltradas. Tem uma jovem também, essa jovem, eu creio, né, que ela vai voltar para a presença do Senhor, porque Deus tem uma obra muito grande na vida dela. Ela é muito talentosa, as canções dela são bonitas, a voz dela é bonita, ela é muito famosa, ela canta umas canções muito lindas. É a Priscila Alcântara. Esses dias a Priscila Alcântara, ela mesma falou que não queria mais cantar música gospel e ia cantar pop. Agora eu vou cantar em música pop, não quero cantar mais música gospel. E ela saiu mesmo, saiu assim, né, para dar uma volta no mundo e tudo. Aí o amigo dela até falou, isso aí eu creio que é uma fase, porque Deus tem uma obra muito grande na vida dela, e às vezes a pessoa precisa passar por algumas fases para aprender que aquilo não é o que Deus tem para ela, né? Então às vezes a pessoa tem que passar, igual o filho pródigo, saiu de casa, depois viu que não era aquilo que Deus tinha para a vida dele, caiu em si e falou, opa, peraí, não é isso que Deus tem para mim. Aí ele voltou, né? Eu creio que o caso dela é esse caso também, ela ficou curiosa com o mundo, que desde pequena, evangélica e tudo. E aí, irmão, ela saiu um pouco, né, da presença, e aí ela começou a cantar música pop, e ela começou também a usar roupas sensuais, e esses dias ela foi cantar numa igreja. A igreja do pastor, do mesmo pastor que falou que a Bíblia tem que ser atualizada. Esse pastor, ele disse, a Bíblia tem que ser atualizada para os dias atuais, a Bíblia está ultrapassada, ou seja, heresia. Então ela foi cantar nessa igreja. Quando ela foi cantar nessa igreja, ela foi com uma roupa totalmente sensual. E o pastor permitiu e tudo. Então os irmãos veem que isso são o quê? Pessoas infiltradas. Pessoas infiltradas que estão levando o pecado para dentro da igreja e as heresias para dentro da igreja. Só que essas pessoas têm milhares e milhares de seguidores. São chamados de cristãos por muitos seguidores. Então, está vendo a diferença? Quando é opositor, é mais fácil identificar. Quando é infiltrado, às vezes tem até a aparência ali de piedade, mas não é. Como a Bíblia diz, está negando a eficácia dela. A Bíblia diz que o Satanás ele pode até se travestir de anjo de luz para enganar as pessoas. O diabo não foi enganar Jesus, não tentou enganar Jesus no deserto? Quando Jesus estava ali no propósito de jejum e oração, o diabo não foi lá? O diabo não usou a palavra? Então era como se o diabo tivesse entrado na melhor igreja do mundo e pregado a palavra, né, para Jesus ali. Porque o diabo levou Jesus até o templo de Jerusalém e falou, ó, todos esses reinos aqui eu te darei, se você se prostrar e me adorar. Levou Jesus para o pináculo do templo. O templo de Jerusalém é como se fosse a melhor igreja que existia naquela época, a igreja mais top. Então é como se o diabo ele entrasse na melhor igreja que existe e ainda pregasse a palavra de Deus para enganar as pessoas. Então não importa a igreja, irmão, se é pequena, se é grande, se é famosa, se não é. Se não tomarmos cuidado, existe o quê? Os infiltrados, que pode levar engano, mentira para dentro da igreja. Nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Quando a gente identifica ali alguma coisa, a gente já tem que ter muito cuidado, porque isso é algo muito sério. Outra coisa que eu destaquei aqui, ó, só para encerrar esse tópico. Quando alguém se converte a Cristo, deixa de aborrecer a Deus. Logo, essa passagem do terceiro mandamento do Decálogo não pode se aplicar aos crentes. Então, quando alguém se converte a Cristo, não existe mais maldição. Quando alguém chegar em você e falar, ó, eu acho que eu estou amaldiçoado. Você pergunta, peraí, mas você já entregou sua vida para Jesus? Se a pessoa falar, já entreguei minha vida para Jesus, fala, então não tem como. Não tem como você estar debaixo de maldição e de bênção ao mesmo tempo, se você já entregou sua vida para Jesus. Se você entregou, você está debaixo de bênção. Agora, dependendo das escolhas, pode voltar para a maldição, né? Dependendo das escolhas, pode voltar para a maldição. Então, olha o que a palavra de Deus fala aqui em Romanos, capítulo 5, versículo 10. Coloca aí, Pedro. Romanos, capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, antes nós éramos inimigos.
Mas quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, aí nós somos reconciliados com Deus. Nós deixamos de ser inimigo de Deus e passamos a ser filhos de Deus. Outro texto, Gálatas capítulo 3, versículo 13 ao 14. Coloca aí, Pedro. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, olha só que interessante. Pediu 14 também, né, Pedro? Coloca o 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Pedro, volta no 13 aqui, só para a gente ver algo interessante. Então, Cristo nos resgatou de que, irmãos? Cristo nos resgatou da maldição. Pode passar para o 14, Pedro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Está vendo? Bem claro isso aí, né? Cristo nos tirou da maldição e nos trouxe para a bênção. Então, como é que o crente já entregou a vida para Jesus, professa a fé em Jesus e ainda fala: estou amaldiçoado? Eu já recebi ligações lá na rádio assim: pastor, tem uma maldição na minha vida, estou amaldiçoado. Aí eu perguntava: peraí, irmã, mas a senhora já não entregou a vida para Jesus? Já. Então a senhora não está mais debaixo de maldição, a senhora está debaixo de bênção, da bênção de Jesus Cristo. Viu quando Balaão tentou amaldiçoar o povo de Deus? Balaão foi enviado por Balaque e tentou amaldiçoar o povo de Deus. Ele tentou 1, 2, 3 vezes amaldiçoar, até que ele chegou a uma conclusão: não tem como amaldiçoar aquele povo que Deus abençoou. Então todos nós estamos debaixo da bênção. Por quê? Porque Jesus, ele se fez de maldito para nos livrar da maldição da lei. Porque todos nós estávamos debaixo. Não que a lei era maldita, a maldição da lei era para aqueles que não conseguiam cumprir a lei. E nenhum de nós, irmãos, nunca conseguimos cumprir a lei perfeitamente e nunca vamos conseguir. É por isso que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e não por obras da lei. Quando eu me converti também, outra coisa, por isso que eu falo que às vezes tem coisa que pode confundir muito a nossa mente. Quando eu era novo convertido também, aí teve um rapaz lá da Nova Cap, na verdade ele já, até um senhor, lá da Nova Cap, e ali ele estava me evangelizando, ele é da igreja adventista do sétimo dia. E ali ele estava me ensinando um pouco da Bíblia, me evangelizando ali, aí ele chegou nesse assunto, ele falou: olha, para a gente ser salvo a gente tem que obedecer à lei. Só que eu já tinha lido um pouquinho, né? Já tinha estudado um pouquinho. Peraí, mas nós não somos salvos, né, pela graça? A Bíblia fala que nós não somos salvos pela obra da lei. Ele: não, é pela graça, mas tem que obedecer à lei. Aí eu comecei a ficar meio assim, porque realmente tem alguns adventistas dos sétimos dias que eles dizem que se não guardar o sábado não vai ser salvo. Então, peraí, é pela lei ou é pela graça? Não é verdade? Então, ele começou a me ensinar isso e eu fiquei confuso. Eu falei: mas peraí, como que a gente vai ser salvo pela lei? Mas como que a gente vai ser salvo pela lei se ninguém consegue obedecer à lei perfeitamente? Só Jesus que conseguiu. Ele falou: não, William, consegue. Se a pessoa se esforçar. Eu falei: então quer dizer que existe pessoas que conseguem obedecer à lei. Ele falou claramente: existe pessoas que conseguem sim obedecer à lei. Irmãos, e a Bíblia é bem clara em falar que ninguém conseguiu obedecer à lei a não ser Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo teve que vir sobre essa terra. Ele cumpriu a lei. Jesus falou: eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. E ele foi o único homem capaz de cumprir a lei, e ele foi o único que cumpriu. Porque se nós fôssemos capazes de obedecer à lei, nós precisaríamos de Jesus? Ninguém ia precisar de Jesus, né? Se a gente fosse capaz, não ia precisar de Jesus. Mas Jesus, sim, é que obedeceu toda a lei. Então, isso são ensinos que pode o quê? Confundir a nossa mente, irmãos. Eu fiquei meio confuso no tempo, mas depois fui estudar mais, né, para aprender. Então, vamos lá. Tópico 2. Sobre a salvação para todos os seres humanos. Até aqui tudo bem, irmãos? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Vamos lá. Tópico 2. Sobre a salvação para todos os seres humanos. Subtópico 1. A esperança para o pecador. Essa ideia está muito clara no capítulo inteiro, que, para não deixar dúvidas, Ezequiel afirma de maneira direta, reiterando diversas vezes com exemplos claros e ilustrações. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, para que ninguém se perca, e nisso o profeta antecipa o pensamento do Novo Testamento. Então, a vontade clara de Deus é que todos sejam salvos. E pode ter certeza, meus irmãos, há graça suficiente para todos.
há graça suficiente para salvar toda a humanidade. Agora a pergunta que fica, toda a humanidade vai ser salva? Não, né? Porque nem todos vão aceitar Jesus, crer em Jesus, entregar a sua vida para Jesus, mas aí já não é culpa de Deus, é culpa daquilo que nós estamos falando aqui, culpa da própria escolha da pessoa. Desde o Antigo Testamento é que Deus nos ensina essa questão da escolha. Deus ele falou assim em Deuteronômio 30:19, eis que coloco diante de ti a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Então Deus ele deixou ali o direito de escolher. Mas ele nos ensinou a escolher. Ele falou, escolha, pois, a vida, para que viva bem você e os seus filhos. Então ele nos dá o direito de escolher e ainda nos ensina a escolher certo. Só erra quem quer, não é verdade? Só erra quem quer, irmãos. Subtópico 2, vamos lá. Refutando um pensamento fatalista. Tanto os exilados na Babilônia, como os que estavam em Judá e em Jerusalém, acreditavam ou se justificavam numa ideia falsa que estavam pagando pelos pecados dos pais, mesmo depois da destruição de Jerusalém. Isso aqui é importante, ó. Deus proíbe o uso deste ditado popular porque a responsabilidade é individual. O profeta Ezequiel fecha a porta fatalista do imaginário popular do povo de Judá e dos exilados de Babilônia. Ele torna claro o pensamento bíblico da responsabilidade individual de maneira textual e direta. A palavra alma, nesse contexto, significa a própria pessoa. Então, tem muitos que acreditam o quê? No fatalismo. O que é o fatalismo? O fatalismo diz que Deus ele já determinou tudo, ou seja, se eu sair daqui da igreja e assaltar um banco, os fatalistas dizem que foi Deus que determinou isso. Que Deus determinou que eu tinha que assaltar um banco, que eu iria assaltar um banco. Isso é o fatalismo. E nós sabemos que isso não é verdade, né, irmãos? Deus ele está no controle da história, sim ou não? Está, não está? Deus está no controle da história. Deus é soberano, sim ou não? Deus ele é soberano. Mas na soberania de Deus, justamente por causa da soberania de Deus, ele resolveu, ele escolheu, ele decidiu nos dar o direito o quê? De escolher o bem e o mal. Se eu quiser subir num prédio de 10 andares e pular lá de cima, eu posso fazer isso ou não posso? Posso, não posso? Se eu resolver me pular lá de cima, eu posso pular disso. Se eu resolver dar uns tapas no meu rosto, na minha cara, eu posso ou não posso? Posso, não posso? Porque eu tenho o direito de escolher. Não é Deus que vai determinar, eu decreto que o William vai começar a esbofetear a própria cara. Não. Deus é soberano, mas ele nos deu o direito de escolher. Aí fica fácil de entender muitas coisas. Porque muitas pessoas, assim, às vezes pensam assim, poxa, então por que a pessoa sofre tanto, a pessoa nasceu ali deficiente, nasceu aleijada, foi Deus que determinou isso, aquela pessoa nascer daquele jeito? Não foi Deus, irmãos. Deus ele nos criou perfeitos. Foi ou não foi? Nos criou perfeitos. Por que hoje em dia existe doença, existe morte, existe deficiência? Por causa do pecado. O pecado, quando entrou no mundo, aí surgiu todo tipo de doença, de deficiência. Às vezes a gente não entende. Às vezes a gente mesmo não entende. Deus, por que essa pessoa sofre tanto? Por que essa pessoa nasceu desse jeito? É por causa do pecado. Agora, tudo tem um propósito. Às vezes a pessoa sofre muito nessa terra, mas quando ela crê em Jesus, irmãos, ela vai ir para a glória. Ela vai ser exaltada. Ela vai ter um corpo perfeito. Às vezes não tem um corpo perfeito nessa terra, mas na glória, a Bíblia fala que nossos corpos serão o quê? Transformados. Nossos corpos serão perfeitos, serão transformados. Então, o que Deus proibiu esse ditado, por quê? Porque tinha muitas pessoas usando esse ditado para inventar uma desculpa de viver uma vida totalmente depravada, torta, inventando que estava sobre maldição dos pais, culpando o pecado dos pais. Hoje em dia pode acontecer isso também. Às vezes a pessoa pode viver uma vida ali meia torta e tudo, e falar, é culpa da minha família, é maldição de família, isso tudo. E Deus ele quer que cada um assuma a responsabilidade pelos seus próprios pecados. Olha o que a Bíblia fala aqui em Lamentações 3, versículo 39. Coloca aí, Pedro. Olha só, na Bíblia, irmãos, para os irmãos não ficarem com dúvida. Lamentações 3, 39. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Olha, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então nós não podemos chegar assim também e dizer assim, foi Eva e Adão que pecaram, por que eu tenho que pagar? Eles que pecaram e eu que pago? Não, irmãos. A Bíblia ensina claramente, todos pecaram. Então todos nós cometemos pecado. Não é só porque Eva pecou, é porque todos nós cometemos pecado também.
Deus, ele trabalha com representantes. Adão e Eva eram os representantes de toda a humanidade. Eles eram os representantes de toda a humanidade. Como eles caíram, como eles pecaram, o pecado deles também passaram para toda a humanidade também. Agora, como Deus, aí muitas pessoas podem pensar assim, então Deus está sendo injusto? Não, irmãos, Deus nunca é injusto. Porque assim como Adão e Eva, eles eram representantes da humanidade e eles falharam, Jesus também, ele é o representante de toda a humanidade. Jesus agora, ele é o representante de toda a humanidade. E Jesus, ele foi perfeito. Jesus, ele disse que ele venceu o mundo e ele venceu por todos nós. Então, o homem falhou no paraíso, mas Jesus, ele venceu no deserto. Venceu Satanás, né? Venceu as tentações e venceu por todos nós. Então, quando alguém chegar, Deus é injusto? Deus não é injusto, porque ele mandou o Filho dele para nos perdoar, para perdoar todos os nossos pecados e nos tornar capazes de viver a vida eterna também. Deus é muito bom, porque se Deus fosse injusto, ou se Deus fosse aquele carrasco, quando o homem pecou, Deus já podia mandar todo mundo para o inferno, né? Ah, pecou, não quero mais saber deles não. Mas não, Deus é muito amoroso, que nos deu essa segunda chance, irmãos. Porque Deus é tão amoroso que ele já criou o homem dando o direito de escolha para o homem. Adão poderia pecar ou poderia obedecer a Deus. Eles decidiram, eles foram enganados, mas decidiram também, escolheram pecar, né? Pecar contra o Senhor. Então Deus nunca foi injusto. Isso resolve muitas dúvidas que nós podemos ter. Prosseguindo aqui, subtópico 3, duas situações. O profeta explica com clareza os oráculos divinos sobre a relação de Deus com os seres humanos. Se o pecador abandona a sua vida cheia de pecados, todo tipo de maldade, iniquidade e se volta para Deus, tal pessoa é perdoada. E se fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Mas se pelo contrário o justo se desviar de sua justiça e cometer injustiça e iniquidade, conforme todas as abominações que faz o ímpio, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. É possível, sim, o salvo perder a salvação temporariamente ou definitivamente. Outra dúvida que resolve nesse texto aqui, porque muitos podem pensar, o salvo, ele pode perder a salvação? Por esse texto aqui fala que sim. Fala, ó, se o justo começar a pecar, se ele se desviar dos seus caminhos retos e começar a pecar, certamente ele morrerá, né? Morrerá nos seus pecados. Então tem como perder a salvação temporariamente, a pessoa que está desviada está perdendo a salvação, né? Ou perder definitivamente. Todas as vezes que a pessoa se arrepende e se volta a Deus, aí a pessoa vai ser perdoada por Deus, né? Mas se ela não se arrepender, aí morre nos seus próprios pecados. Tópico 3, sobre a reação de Israel. Tópico 3, sobre a reação de Israel. Uma pergunta retórica sobre tópico 1. Na verdade, são duas perguntas. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? A pergunta retórica não espera resposta. Trata-se de uma afirmação em forma de pergunta. É o que Yahvé afirma nessa passagem. Esses recursos estilísticos são frequentes nas Escrituras. Veja esses exemplos. Não é Arão, o levita, teu irmão? Não errais, vós, em razão de não saberdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Depois de explicar essa verdade e apresentar os fatos, vem a conclusão. Os caminhos do Senhor são corretos e os do povo torcidos. Então, os caminhos do Senhor são retos. Os do povo é que são torcidos, né? O que a palavra diz em Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9. Coloca aí, Pedro. Isaías 55, versículo 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Pode passar. Versículo 9. Pedi não? Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os caminhos do Senhor são retos, os caminhos do homem é que muitas vezes são tortos, né, torcidos, e os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos, né, irmãos? É o que a palavra do Senhor ensina.
Então, nunca podemos culpar Deus, nunca podemos responsabilizar a Deus, né, pelos nossos próprios erros. Quando Adão e Eva pecaram, quando Deus foi ali prestar contas com eles, aí Deus foi ali prestar contas, aí o que Eva falou? Senhor, foi a serpente. Deus, foi a serpente que me enganou, né? E o que Adão falou? Adão falou, Deus, foi a mulher que tu me deste. Senhor, foi a mulher que tu me deste. Estava querendo culpar até mesmo Deus, né? Culpou a mulher e culpou até mesmo Deus. Foi a mulher que tu me deste. Se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, nada teria acontecido. Então veja que o homem querendo empurrar a sua responsabilidade para outros, né? E outra coisa, irmãos, quando Deus foi ali prestar contas com o homem, quando Deus ali foi disciplinar, foi dar o castigo, Deus castigou a todos, não foi? Castigou Eva, castigou Adão e castigou até mesmo a serpente também. Então veja que todos foram responsabilizados. Então é isso que a Bíblia quer, e isso que a Bíblia nos ensina nesse dia de hoje, que todos nós somos responsabilizados pelos nossos próprios erros, não podemos arrumar um culpado para nada. Às vezes acontece isso, não acontece? Às vezes a pessoa sai dos caminhos do Senhor, às vezes sai da igreja, e sempre quer arrumar um culpado. Mas, irmãos, a culpa muitas vezes está dentro de nós mesmos. Vamos lá, subtópico 2, já estamos aqui encaminhando para o final, subtópico 2, sobre a justiça. Ezequiel deixa claro, mais que o sol do meio-dia, que a lei da responsabilidade individual é justa e está de acordo com os atributos divinos. Esse atributo é manifesto no castigo do pecador e na premiação do justo, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Esse atributo se harmoniza com a santidade de Deus. A Bíblia declara com todas as letras que somente Deus é justo, considerando justiça como atributo no sentido absoluto da perfeição. Deus é um juiz justo. Já podemos avançar para o subtópico 3, o arrependimento. Deus é justo e misericordioso. A retribuição ao pecador, quanto mais, vem depois de muitos anos de apelo ao arrependimento sem resposta do povo. A resposta dada aos críticos deixa claro também que mesmo o ímpio, na sua impiedade, deixando o pecado e voltando a praticar a justiça, tem o perdão. Todos precisam de arrependimento e buscar o perdão de Deus e não acusar o próprio Deus. Essa história se repete em nossos dias, porque é tendência dessas pessoas culparem a Deus pelas suas mazelas. Devemos levar a palavra de Deus a essas pessoas, pois nenhuma felicidade pode ser plena sem Jesus. Muito bonito, né, esse finalzinho? Nenhuma felicidade pode ser plena em Jesus. Então aqui falou muito de culpar a Deus. Irmãos, aí eu fico pensando, pensa num leito de hospital. Você imagina essa situação. Você vai no leito de hospital e está ali duas pessoas ali já no leito de morte. Duas pessoas ali já desenganadas. Essas duas pessoas, cada uma pode reagir de uma forma diferente. Uma pessoa que está ali no leito de morte, já desenganada pelos médicos, pode se arrepender e falar assim, meu Deus, perdoe por todos os meus pecados, eu estou aqui, eu sei que eu vou morrer, mas eu te peço perdão. Fala igual o ladrão na cruz, né? Ainda hoje eu quero estar contigo no paraíso, né? Me perdoe, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas o Senhor está aí, o Senhor não fez nada para estar aí. Aí Jesus falou, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Então é um ladrão arrependido, mas o outro ladrão foi blasfemando, né? O outro ladrão falou, foi assim, ó, se é filho de Deus mesmo, por que ele não tira a gente daqui, já que ele é o filho de Deus? Então, assim pode acontecer também no leito de hospital. No leito de hospital, uma pessoa pode se arrepender. Eu já perdi pessoas na minha família, irmãos, já perdi 3 pessoas de câncer, né? Com a doença de câncer na minha família. Essas 3 pessoas, antes de morrer, se arrependeram, entregaram sua vida para Jesus, não blasfemaram, pediram perdão para Jesus ali, e eu creio que foram salvas, né? Se arrependeram. Agora, do mesmo jeito que tem uma pessoa que pode se arrepender, se aquebrantar e entregar sua vida para Jesus, tem aquelas pessoas que morrem na dureza do coração. É ou não é verdade? Tem pessoas que ainda falam assim, ó, se Deus existe, por que Ele me deixa morrer nesse leito de hospital? Se Deus é bom, por que Ele está me deixando morrer aqui com uma doença dessa? Tem gente que ainda fala assim. A Bíblia vai dizer lá em Apocalipse, quando vai falar ali da grande tribulação, vai falar ali que o mundo vai estar sofrendo tanto, irmãos, o mundo vai estar sofrendo tanto, tantas coisas acontecendo de ruim no mundo. Muitos vão desejar até que as montanhas caiam em cima deles ali para matar eles logo. Vão desejar a morte e não vão conseguir morrer, a Bíblia não fala isso?
Mas ainda assim, a Bíblia diz lá em Apocalipse que tem pessoas que com tanto sofrimento ainda vão estar blasfemando de Deus. Vão estar ainda blasfemando de Deus. Tem pessoas que culpam Deus por o mundo estar cada vez pior. Porque se Deus existe, por que o mundo é assim? Então existem esses dois tipos de pessoas. Pessoas que se arrependem e as pessoas que nunca vão se arrepender. Pessoas que morrem na dureza de coração, ainda blasfemando contra o Senhor. Existe, irmãos. Aqui outra coisa que eu destaquei também, é que diz aqui no comecinho: Deus é justo e misericordioso. A retribuição ao pecador, quanto mais, vem depois de muitos anos de apelo ao arrependimento sem resposta do povo. Então Deus, ele dá muito tempo. Não é que Deus dá pouco tempo para a pessoa se arrepender, não. Deus, ele dá muito tempo. Lá na carta de Pedro vai dizer isso. Deus, ele não tarda a sua promessa. Pelo contrário, ele é longânimo. Deus é longânimo. O que é longânimo? É ânimo longo, né? Ele tem muita paciência, muita misericórdia. Deus, ele dá muito tempo para o povo se arrepender, irmãos. Dá muitas oportunidades, dá muitas chances do povo se arrepender. Olha o que diz aqui em Apocalipse, capítulo 2, versículo 21. Coloca aí, Pedro. Apocalipse 2, 21. Olha. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E não se arrependeu. Olha. Dei-lhe tempo. Então, ninguém naquele grande dia vai poder culpar a Deus, né? Ninguém naquele grande dia vai falar: Senhor, mas eu não sabia. Senhor, mas eu não tive chance. Mas eu não tive oportunidade. Não. Naquele grande dia, ninguém vai poder falar isso. Porque Deus é bom, é misericordioso e tem dado tempo para as pessoas se arrependerem. E aqui no finalzinho fala de uma responsabilidade que nós temos que ter. Devemos levar a palavra de Deus a essas pessoas, pois nenhuma felicidade pode ser plena em Jesus, sem Jesus. Então temos que pregar o amor de Deus, temos que pregar que Deus é bom, temos que pregar que Deus perdoa. Tem muitas pessoas que pensam assim: nossa, mas eu já aprontei tanto na minha vida, já aprontei tanto, já fiz tantas coisas ruins, será que tem solução para a minha vida? Será que eu vou ser salvo? Será que eu posso ser perdoado? Aí nós aprendemos a palavra, né? É hora da gente chegar e falar: sim, todos podem ser perdoados, é só entregar sua vida para Jesus, entregar seu coração para Jesus. Se os irmãos lerem a história de Manassés, Manassés foi o pior rei que já existiu em Israel. Manassés era aquele rei depravado mesmo. Era idólatra, se prostituía. Manassés, ele chegava ao absurdo de sacrificar os próprios filhos a Moloque. Matar os próprios filhos em sacrifício a deuses estranhos. Foi o pior rei que existiu em Israel. Mas a Bíblia fala que ele começou a passar ali umas provas, uns sofrimentos. Ele se arrependeu. No final ele se arrependeu e ele foi salvo. Por que Jesus, ele morreu como um dos piores pecadores que existia nessa terra, né? Representando ali os piores pecadores. A Bíblia ensina que aqueles que eram pendurados no madeiro eram considerados malditos. A morte de cruz era a pior morte que poderia existir, porque a morte de cruz era a morte mais humilhante. A morte de cruz, irmãos, ela só recebia a sentença de morte de cruz os piores bandidos. Os piores bandidos, assassinos, piores bandidos que os irmãos podem pensar, eram os que recebiam ali a sentença de morte de cruz. De tão ruim que era essa morte, de tão dolorosa que era essa morte, e Jesus, ele morreu ali como se fosse o pior de todos os bandidos. Como se fosse ali o bandido mais asqueroso de todos. Jesus morreu ali naquela cruz. Por que aconteceu isso? Para mostrar, para representar que até mesmo o pior bandido que existe ou que já existiu, ainda pode ser perdoado por Deus, ainda é capaz de ser salvo pelo sacrifício de Jesus, se arrepender. Como que nós não vamos dizer que um Deus desse não é bom, né? Um Deus desse é bom o tempo todo. Então não existe caso perdido. Às vezes quando nós estamos no mundão, nós podemos ter essa mania de falar isso. É outro ditado que tem no mundo, falar: isso aí é um caso perdido. Isso aí não vai dar em nada, isso aí é um caso perdido. Não existe caso perdido para Jesus, né, irmãos? O pior dos piores pecadores ainda podem ser alcançados pela graça de Jesus. Então, conclusão de tudo isso. Depois de refutar o imaginário popular de que Deus estivesse sendo injusto pelo castigo do povo, o profeta chama os seus leitores para uma reflexão. Esse discurso soteriológico é muito importante e continua atual na vida da igreja e na pregação cristã. É nossa responsabilidade levar essa mensagem aos perdidos da terra. Tá vendo, irmãos? Toda vez que a gente aprende algo no estudo bíblico, né, a gente tem a responsabilidade de ensinar tudo aquilo que nós aprendemos. Nós não estamos aqui à toa. Os irmãos não estão aqui só para ouvir o pastor,
e guardar para si só, né? Eu não estou aqui só para aprender com os irmãos e guardar para mim mesmo, não. Nós estamos aqui para repassar, para sempre repassar tudo aquilo que nós estamos aprendendo aqui nos estudos bíblicos. Amém, meus irmãos? Esse foi o estudo bíblico, né? Qual é a próxima lição? Vê aí para mim, Suzana, que eu já fechei aqui. A próxima lição, como é o tema? O bom pastor e os pastores infiéis. Vai ser bom também, né? Falar dos falsos pastores, falsos profetas.